Meus queridos, para quem está nos acompanhando pela internet e quem está aqui no templo, nós temos a aula passada gravada no canal do YouTube. Então, talvez se surgir alguma dúvida, deem uma olhada lá. Para quem estiver na internet e talvez não saiba, depois eu vou colocar ali o meu WhatsApp na descrição, para quem está aqui dentro. Surgiu uma dúvida durante a semana, eu tenho recebido algumas perguntas, fiquem muito à vontade, encaminhem e a gente vai conversando, vai respondendo, que às vezes não dá tempo de suprir todas as dúvidas aqui dentro, tá bom? Mas podem mandar que nós vamos tentando aí suprir as dúvidas conforme o estudo vai aprofundando, tá? Então fica o meu WhatsApp fica à disposição para a gente poder conversar, se assim for preciso. Bom, a introdução que nós fizemos na semana passada foi relembrar o que estava acontecendo neste exato momento, quando Jeremias ele está lamentando. Todos nós nos lembramos que o que acontecer anteriormente foi que o povo foi levado para o exílio. Eu só quero fazer um parênteses para nós nos lembrarmos de algo. Quando o povo foi levado para o exílio, vocês se lembram quanto tempo durou? O tempo do exílio do povo? Foram 70 anos. Então, nós não estamos aqui relatando algo de 1 ou 2 dias, um sofrimento de algumas horas. Nós estamos trazendo um lamento que durou um tempo bem longo, um tempo considerável. Obviamente, essas lamentações não são de 70 anos, mas para uma história de 70 anos, nós temos aqui um lapso bem grande, onde Jeremias faz as suas lamentações devido ao povo ter sido levado, ao templo ter sido destruído e tudo aquilo que aconteceu. Então, quando Jeremias faz essa lamentação, quando ele sofre, quando ele sente tudo o que está acontecendo, não é algo que aconteceu assim, há uma semana, um mês, não. Nós estamos dizendo aqui que provavelmente a Bíblia não nos relata, mas levando em consideração que foram 70 anos que eles permaneceram no exílio, nós devemos ter pelo menos aí uns 10 anos que Jeremias passou vendo toda aquela destruição, aqueles momentos, aquela tristeza em que o povo estava vivendo. Porque uns foram levados para o exílio, vocês se recordam disso? Outros permaneceram na cidade. Devemos nos lembrar que naquela ocasião, e Jeremias, quando nós estudamos lá no capítulo 1, aqui de Lamentações, Jeremias diz assim, olha, abençoados são aqueles que morreram a fio da espada. Ou seja, aqueles que estavam fora dos portões, que tiveram as suas vidas ceifadas, eles foram abençoados porque eles estavam com o Senhor. Porém, aqueles que permaneceram, aqueles ainda estavam sofrendo muito. Então, o contexto que nós temos aqui é algo terrível. Uma invasão numa cidade que foi totalmente destruída. Quando você tinha o povo que era levado como escravo, a escravidão moldava totalmente a pessoa. Os costumes, como nós vimos aqui, das festas, já não tinham mais. As reuniões de adoração a Deus já não existiam mais. Deus destruiu o templo de adoração ao Senhor. Ele destruiu o seu próprio templo de adoração. A ira de Deus recaiu sobre aquele povo. Deus é justo no julgar. Ele é longânimo. E é por isso que na semana passada, dentro do tema, sob a nuvem da ira do Senhor, nós tratamos no primeiro ponto, a ira não restringida do Senhor. Por que nós falamos da ira não restringida do Senhor? Porque todo o povo sofreu quando a mão do Senhor pesou. O rei, os sacerdotes e
o povo. Então não foi uma ira dada somente a uns, foram colocadas sobre todos. E hoje nós vamos adentrar no ponto que nós iniciamos semana passada, falando do seguinte, que os sacerdotes também sofreram, porque aqueles sacerdotes estavam ensinando coisas erradas. Os sacerdotes também não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que a ira recaiu sobre todos. Mas, pastor, Jeremias está lamentando. Sim, nós vamos ver que Jeremias, ele foi poupado, mas ele sofreu e reconheceu também o que estava acontecendo. Por isso que o nosso título desta manhã, dentro, sob a nuvem da ira do Senhor, ele será a hostilidade do Senhor. E nós vamos utilizar o versículo 4 e 5 para poder retratar um pouco sobre isso. Jeremias, quando ele está aqui no versículo 4 e 5, retratando esse acontecimento, onde ele está chorando, onde ele está colocando diante do Senhor o que estava acontecendo, Jeremias está dizendo assim, olha, é como se fosse um inimigo, Deus, ele apontou a sua flecha contra nós. Então Deus passou a olhar o povo dele como inimigo, porque a flecha estava apontada para aquele povo. A flecha estava apontada para os sacerdotes. E não é assim? Quando há um ataque ao inimigo, você tem as flechas apontadas para o inimigo. Deus retirou a sua destra, Deus retirou a sua mão direita. E a mão direita de Deus pesou sobre o povo. Então, Jeremias está dizendo assim, olha, Senhor, o que está acontecendo? O inimigo, agora estamos sendo nós. Porque a sua mão, a sua flecha está contra nós. Com a sua força, matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Com a sua força, o Senhor eliminou. Olha que interessante. Jeremias está reconhecendo, está dizendo que Deus estava olhando o seu povo como inimigos, porque a sua flecha estava apontada para o povo de Deus. Quando ele começa a olhar para isso, ele ainda continua dizendo, é como se fosse fogo sobre os moradores de Jerusalém. A ira de Deus foi derramada como se fosse fogo. O que o fogo faz quando cai em algum lugar? Uma casa que às vezes é de madeira, tem muitas coisas inflamáveis, o que o fogo faz? Consome. O fogo consome de uma forma muito rápida o madeiramento, consome de uma forma muito rápida todos aqueles plásticos que existem em volta. O fogo destrói totalmente. Jeremias está olhando e dizendo assim, Senhor, a sua ira foi derramada como fogo. Sua ira foi derramada como fogo. Ele está dizendo assim, ele olha, Jeremias olha para Deus e está dizendo assim, Deus, o Senhor destruiu. O Senhor é como um inimigo. O Senhor é como inimigo porque o Senhor destruiu Israel, o Senhor derrubou as fortalezas, o Senhor arrasou os seus palácios. Jerusalém foi totalmente arrasada, o templo foi arrasado, os palácios em volta foram arrasados, foram destruídos, foram acabados literalmente, tudo aquilo virou um amontoado. E Jeremias continua dizendo, Pai, quanta tristeza, isso é um choro sem fim, isso é terrível. O povo de Judá está sofrendo, é um choro sem fim para o povo de Judá, porque tudo fora destruído. Jeremias está chorando, lamentando, porque a mão de Deus pesou sobre o seu povo. O poeta está relembrando essa devastação que havia sido causada
em Jerusalém. Só que aqui a devastação causada em Jerusalém foi pelo Pai. Foi pelo Pai. Quando Deus retirou a sua mão direita, Ele deu poder para que o inimigo pudesse sobressair sobre o povo de Jerusalém. E se lembre que o exército ali era um dos maiores exércitos que se tinha. Era um exército extremamente poderoso, preparado, porque Deus estava à frente. Deus retirou a sua mão e agora Ele deu poder aos inimigos para que destruísse aquela cidade. O ataque inicial é tido agora como a ira. Ele está trazendo o que aconteceu parte do passado. Mas ele está dizendo o seguinte, que lá na ira que aconteceu anteriormente, as consequências continuam a ser amargas e sentidas pelo povo. O povo não sentiu aquilo só no momento em que foi colocado a ira do Senhor, só no momento em que foi destruído, no momento em que eles foram levados. Não, agora o povo continua sentindo a ira de Deus, as consequências da mão de Deus. Por isso que eu disse que isso não foi algo de pouco tempo. Muito pelo contrário, isso perdurou. Se o povo levou 70 anos para serem libertos da escravidão, e aí nós temos um retrato interessante quando você lê Ageu, porque quando o povo volta do exílio, eles continuam cometendo os mesmos erros do passado. Deus levanta Ageu, que ele é o primeiro profeta a falar logo após o exílio, e quando Deus levanta Ageu, Deus manda Ageu dizer, olha, vocês estão cometendo os mesmos erros de seus pais. Ageu capítulo 1 retrata sobre isso. Ageu está dizendo o seguinte, olha, eles foram levados porque eles pecaram, porque eles erraram, porque eles não ouviram a minha voz. Eu libertei vocês para que vocês reconstruíssem o templo, e passou-se 40 anos e o templo não havia sido reconstruído. Então vamos lá, 70 anos de escravidão, com mais 40 anos, quantos anos se passaram? Quanto? 110 anos. 110 anos. E o povo continuava cometendo os mesmos erros. Deus levanta novamente um profeta para chamar a atenção do povo, porque eles estavam vivendo uma letargia espiritual. Porque eles estavam vivendo uma religiosidade, algo totalmente sem fundamento. Religiosidade. E o que é viver uma religiosidade? E aí, irmãos, o que é viver uma religiosidade? Pode falar. Ajuda. Vou fazer igual o professor. Seguir as leis, mas não ter uma vida de intimidade com Deus. Mas não ter uma vida de intimidade com Deus. Muito bem. Se importar mais com as leis do que com Deus. E minha irmã, nós vivemos uma religiosidade muitas das vezes em nossas vidas. Você conhece pessoas assim, eu vou à igreja. Todo domingo. É como se fosse uma rotina. Como se fosse uma rotina. Isso não é uma religiosidade? O grande problema é que o erro que aconteceu no passado, a mão de Deus pesou sobre aquele povo, também pesa sobre nós, um dia, quando nós vivemos uma religiosidade, assim como o povo estava vivendo. Uma coisa que, principalmente quem cresceu na igreja, é muito fácil a gente cair na religiosidade. Sim. Porque a gente aprendeu isso desde criança, né? Vem na igreja, ora das refeições, faz o que é certo, mas não tem essa vida com Deus, né? É uma coisa que meu pai sempre falou pra gente, Deus tem filho, não tem neto. Toma cuidado. Deus tem filho, não tem neto. E a gente está cheio de neto na igreja.
Temos muitos netos na igreja. Isso é verdade, eu concordo plenamente. Porque a gente cresce, né? E às vezes nós lemos aquele versículo, buscai ao Senhor. Pois é. E parece que as pessoas buscam a Deus, não, porque meu pai me ensinou, porque minha avó me ensinou. Eu estou na geração presbiteriana do Brasil já há 10, 15, 20 gerações. Amar a Deus não é da boca para fora. Amar a Deus é viver em Deus. Amar a Deus não é o fato de eu dizer eu sou cristão, mas é sentir verdadeiramente Deus, viver nas mãos de Deus, buscar o Senhor. Salmo 42, Davi demonstra algo fantástico ali. Salmo 42, o versículo 1, ele inicia: assim como a corça suspira por água, assim como a corça suspira por água, eu também suspiro pelo Senhor. Não é isso que está lá no Salmo 42? Vamos abrir lá? Para a gente falar o versículo correto, como ele está escrito. Salmo capítulo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de ti. Em alguns, provavelmente a revista atualizada deve estar assim: a minha alma tem sede de Deus. Acredito eu que deve ser assim algumas. É isso? Tá. A minha alma tem sede de Deus. O Deus vivo, que irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Meus queridos, você consegue perceber a profundidade de Davi quando ele está declamando? Vocês se lembram de quando Davi escreve isso, o que estava acontecendo? Então olha só, meus irmãos, quando Davi, ele escreve esse texto, ele está fugindo do seu filho Absalão. O seu filho queria matá-lo. Quando Davi escreve este texto, ele está no deserto. Davi está sofrendo, porque ele está no deserto. De dia é muito quente, à noite é muito frio, falta água, é difícil o alimento. E Davi no deserto, ele está escrevendo e dizendo assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está passando por dificuldade, está dizendo: Senhor, a minha alma suspira por ti. Isso aqui não é nada, eu estou suspirando por ti porque o Senhor é mais importante na minha vida. Deus é importante para mim, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me guia, porque tu és Deus. O seu filho queria matá-lo e ele olha para Deus dizendo: o Senhor é Deus. No deserto, a água é algo riquíssimo. É algo riquíssimo, porque a sede é muito grande. A corça suspira por corrente, pelas correntes das águas. A corça suspira pela corrente das águas. Meus irmãos, a água é escassa no deserto. Se a água cai na areia do deserto, a areia do deserto puxa, suga toda aquela água. E quanto mais água você joga, mais ela vai sugar. E a corça necessita de água. Nós necessitamos de Deus. Davi necessitava de Deus. Jeremias, mesmo em meio às destruições, ao templo que havia sido totalmente destruído, mesmo em meio aos problemas que estavam acontecendo,
Jeremias dobra seus joelhos, chora pelo que estava vendo. Mas ele diz: Senhor, a tua mão pesou sobre nós, o arco foi colocado em nós. A Bíblia diz que o arqueiro inimigo que entosou seu arco. Encontramos no Salmo 7, versículos de 12 a 13, fazendo uma referência sobre isso. Ele nunca deixou de olhar para Deus, mesmo em meio às piores dificuldades em que estava vivendo. Lamentações de Jeremias retrata o quanto ele confiava em Deus, mesmo em meio às dores em que ele estava sentindo. Existem guerras, pessoas são levadas para a guerra, pessoas morrem na guerra, pessoas perdem a sua liberdade na guerra, e era assim, não se tinha mais liberdade. Porque agora o Senhor estava pesando a sua mão sobre o povo. A ideia está expressa de que o Senhor assumiu uma posição em relação à mão direita como arqueiro inimigo. Quando ele retirou a sua mão e ele entosar é pegar o arco, é armar, deixar pronto para atirar a flecha. Agora ele está segurando, ele está pronto para atirar, e o alvo que ele escolheu era o povo que não obedecia à sua voz, que não se voltou para ele. Interessante que Deus havia dito anteriormente o que iria acontecer com o povo se não se voltasse para Deus. A curiosidade que nós vemos aqui é que o Senhor, ao punir o povo pelos seus erros, agora Ele está olhando com uma expectativa de que eles tinham sobre como Ele trataria o seu povo. O povo agora está olhando como Deus o trataria. A Bíblia nos fala sobre a ira de Deus. E a Bíblia nos fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus está expresso na sua ira também, quando a sua mão recai sobre o povo. Esquisito, né? Mas é o que a Bíblia ensina. O amor não é aquele que você passa a mão na cabeça quando alguém comete um erro. Nos dias de hoje, se um filho comete um erro, o pai passa a mão na cabeça do filho. Ah, coitado. Oh, tadinho. Não, filho, vem cá. Eu vou resolver isso para você. Não, filho, eu vou dar solução. Há um tempo atrás, numa reportagem, eu não me lembro mais com detalhes da reportagem, mas essas que a gente vai acompanhando nos jornais, passou em relação a um rapaz jovem, e estava descrito, eu me lembro bem porque me chamou a atenção, o menino tinha 19 anos de idade, voltando de uma festa, estava ali embriagado e não se diz mais o quê, e ele atropelou um senhor de 36 anos que estava indo trabalhar de bicicleta por volta das 6 horas da manhã. Atropelou e matou. O pai foi lá, tirou o filho da cadeia, contratou os melhores advogados, estava na reportagem. Se eram melhores, não sei, mas estava lá. Contratou os melhores advogados para poder livrá-lo da cadeia. Isso não é amar. Isso não é amor. Deus avisou o seu povo. Deus disse o que aconteceria com o seu povo. Jeremias está dizendo que a mão de Deus pesou sobre o povo.
A cidade foi destruída, o templo de Deus, onde era a adoração do Senhor, foi destruído. O povo foi levado para o exílio. 70 anos se passaram no exílio. A mão de Deus pesou sobre o povo. A ira de Deus também está expresso o amor dele. Porque quando Deus retira o povo do exílio, Deus ainda chama a atenção do povo, dizendo assim: olha, preste muita atenção, vocês estão cometendo os mesmos erros do passado. A correção paterna expressa o verdadeiro amor de Deus. É maravilhoso ver isso. A Bíblia expressa sobre a ira de Deus, mas a Bíblia também expressa sobre o amor de Deus. Quando ele diz que destruiu, essa referência que ele coloca aos filhos de Sião, ele está dizendo assim: olha, foi tudo acabado, foi destruído, aquilo virou tudo entulho. Semana passada nós falamos sobre devorou. Quando ele devora, e ele está aqui ressaltando essa destruição, essa hostilidade do Deus que causou em meio ao povo, e a aliança do povo, tá? Deus aqui é o Deus da aliança. É o Deus que fez a aliança. A sua mão recai sobre o povo, dizendo: olha, as suas fortalezas foram acabadas, agora a partir deste momento vocês estão sendo destruídos, está tudo sendo arruinado, vocês serão levados para o exílio, porque vocês não obedeceram, não ouviram a minha voz, estão vivendo de acordo com as suas vontades. A ira de Deus expressa o amor de Deus. É essa hostilidade que o Senhor tratou o povo. Jeremias está descrevendo a tristeza, o pranto que estava presente em toda a filha Judá. Todos estavam tristes com o que estava acontecendo. Como eu disse, o templo foi destruído. E essa é uma das penalidades mais difíceis e fortes que se tem. Porque o templo de Israel, o templo de Jerusalém, era a menina dos olhos. Não tem mais lugar de adoração. Sião é intensificada quando vê aquele impacto da destruição. Porque aqui todas as instituições foram destruídas. Se lembre que o texto diz rei e sacerdotes. Todas as instituições foram destruídas. Algo terrível estava acontecendo. Demoliu com violência, acabou. Os rejeitados oficialmente aqui, descrito, foram os reis e sacerdotes. Eram oficiais da época. Sacerdotes. Quando o Senhor aqui nesse momento ele está fazendo o quê? Dispensando os sacerdotes. Está dizendo: não. Os seus serviços, não quero os seus serviços. Vocês estão dispensados a partir de agora. Vocês estão totalmente dispensados. Deus está dispensando aquele que Ele chamou para ser sacerdote. E por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está repudiando aquele povo, está rejeitando aquele povo? Porque eles já não estavam mais vivendo de acordo com a sua vontade, os seus ensinamentos não eram mais ensinamentos bíblicos, e a partir de agora estava tendo ensinamentos totalmente frívolos, totalmente alegóricos. Observe que a alegoria acontece desde muitos antes. Quando você estuda o colégio de Alexandria, Alexandria tinha ensinamentos alegóricos. Quando você estuda o colégio de Antioquia, Antioquia tinha um ensinamento bíblico pautado na escritura, versículo a versículo. Aqui eles estavam vivendo o seguinte, um pegando o escrito do outro, aquelas coisas que eram totalmente alegóricas, estavam ensinando ao povo. Estavam trazendo costumes que não eram da igreja, costumes que não é de Deus, aquilo que não é da vontade do Pai. Portanto, meus irmãos, quando há uma igreja
que a pregação ela não é pautada na Escritura, que ela não está de acordo com a Escritura, que a compreensão não está na Escritura, que os exemplos não estão na Escritura, que não apontam para Deus, que não apontam para Cristo Jesus, que não apontam para aquilo que Cristo fez na nossa vida, que não apontam pelo amor que Deus tem por nós, que não apontam no momento em que a ira de Deus também abençoa as nossas vidas, isso é uma pregação alegórica. Ela não é uma igreja bíblica. Ela não é uma igreja bíblica. Os sacerdotes foram repudiados, rejeitados, porque eles não estavam mais pregando o verdadeiro evangelho. Mas pastor, onde é que a gente encontra isso? É só a gente ler. 2 Reis, Zacarias, Jeremias e assim sucessivamente. Os sacerdotes são rejeitados porque não pregavam o verdadeiro evangelho. O culto não era dedicado a Deus mais. O culto agora era dedicado ao homem, não é a Deus. É por isso que o culto ele é centrado em Deus. É por isso que o culto é centrado em Cristo Jesus. É por isso que não pode ter elementos no culto que não adoram a Deus. Porque a partir do momento que você pega elementos que não está de acordo com a vontade de Deus, você não está mais adorando a Deus. Agora estamos adorando a qualquer outra coisa menos a Deus. Quando eu coloco o homem no centro da adoração, eu não estou mais adorando a Deus. Estou adorando a qualquer outra coisa. Ao homem ou àquele que está à frente, e não a Deus. É por isso, irmãos, que não existe homenagem a homens dentro do culto. Quando o culto se finda, agora nós queremos trazer fulano aqui, para agradecer a Deus pela vida dele, pelo que Deus tem feito. O elemento do culto é para Cristo e não para o homem. É isso que a Escritura nos ensina. Não é errado você homenagear alguém por algo, por um trajeto ou por aquilo que ele faz. Mas é errado você tirar Deus do centro para colocar uma pessoa no centro. O culto é dado a Deus e não ao homem. Estes homens foram literalmente rejeitados porque eles não estavam dedicando mais o culto a Deus, mas estavam dedicando ao culto a homens, a costumes e outras coisas em volta. E dizendo, não, nós estamos aqui para adorar a Deus. O coração de Sião está pecaminoso. O coração de Sião não está voltado para Deus. Deus está rejeitando a adoração daquele povo. Deus está dizendo, não, este povo não está me adorando. O Senhor, de forma fantástica, ao derramar a sua ira sobre eles, Ele está destruindo os muros. E ao destruir os muros em torno do templo, os seus edifícios todos também são destruídos. E agora o inimigo passa a ter controle sobre aquela cidade. Deus está corrigindo. Deus está corrigindo. Quando aquele muro é derrubado, quando nós assistimos alguns filmes, você tem um castelo, e ali no castelo você tem um outro muro em volta. Em alguns retratam um fosso, né, em volta do castelo. Aquilo ali é uma forma de proteger o castelo. O muro maior e tinha um muro menor. O muro menor protegia o castelo antes de chegar até o muro maior. E aqui a Bíblia está dizendo que os muros foram destruídos. Eles estavam agora totalmente vulneráveis. E isso era um convite para que aqueles em volta saqueassem e queimassem a cidade. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Quando Deus é colocado de lado, é esquecido, Deus chama a atenção do seu povo, dizendo, olha, preste atenção.
O terrível resultado de quando os inimigos invadem Jerusalém é que eles deram gritos na casa do Senhor. Mas não era um grito qualquer. Era um grito como no dia de festa. Era um grito como num dia de muita alegria. Esse grito não foi um grito de aclamação ao Senhor. Não foi um grito de adoração. Não, isso foi um ato de zombaria. Foi um ato de sacrilégio. Porque o inimigo venceu. Eles entraram. Eles tiveram a oportunidade de destruir. Então eles estavam ali zombando do que estava acontecendo, porque o templo foi capturado, aquele lugar que era protegido e que ninguém era inabalável, ninguém chegaria, não, agora ele foi totalmente destruído, porque Deus permitiu. E então eles estavam zombando de Deus, zombando da cidade, zombando dos sacerdotes, zombando de tudo aquilo que estava acontecendo, porque eles acreditavam que era impossível chegar até o templo. E neste momento, aconteceu o que era inimaginável. Eles entraram e destruíram. A destruição de Sião, a destruição do povo, fora muito grande. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém. É isso que diz o versículo 8. Ele fez um plano de destruição. E aqui foi sem descanso. Aquilo aconteceu sem descanso nenhum. Ele levou até o fim aquilo que ele havia dito. As muralhas, as paredes, elas racharam. Vieram abaixo. Todas ao mesmo tempo. Os portões da cidade estão enterrados num entulho. As trancas foram despedaçadas. É isso que nós vemos no versículo 9. As trancas foram totalmente despedaçadas. O rei e as autoridades, como descrito aqui no versículo 9, os profetas não recebem mais visões de Deus. Não recebem mais a visão do Senhor. Eles não ouvem mais o Senhor. O Senhor já não fala mais com eles. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão em silêncio, em sinal de tristeza. Eles se puseram a cabeça na terra, e se lembre que pôr-se a cabeça na terra era um sinal de total tristeza pelo que estava acontecendo. Diz as mulheres virgens, nós entendemos as moças, né? As mulheres novas, elas estão ajoelhadas, com a cabeça encostada ao chão de tristeza. Meus queridos, os 3 versos desse versículo nos contam uma história que nós devemos ter muita atenção para isso. Primeiro, a decisão de Deus de destruir. Deus decidiu destruir. Segundo o que nós vemos, é que quando Deus decidiu destruir, a ação foi tomada por Ele. Deus decidiu e Deus agiu. E uma terceira e última curiosidade que nós precisamos colocar isso na nossa mente é que se Deus decidiu destruir, Deus agiu para destruir, todo o resultado que Ele fez foi por fim naquilo. Então nós temos um Deus que decide e que faz aquilo que decide, pondo fim naquilo que Ele decidiu. Nestes termos, a destruição que o Senhor causou em Sião não foi um ato gratuito. Não, eu vou destruir, vou acabar. Não, não foi. Muito pelo contrário. Não foi feito algo aleatório. Não foi feito algo que fugiu do seu controle. Não, tudo estava sob o seu controle. Tudo estava sob o seu controle. Não é isso que nós temos em Jó? Não é isso que Jó retrata? Não é isso que nós vemos acontecendo com Davi?
com Paulo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus decidiu, Deus destruiu, e Ele está no controle, porque nada foge do controle de Deus. O resultado aqui foi, de fato, acabar com a cidade. A gente poderia dizer que a paciência de Deus se esgotou. Não é assim? A gente não vai falando com o nosso filho: filho, não faz isso. Filho, não faz isso. Filho, não faz isso. Eu falo para minha filha: ô filhote de filisteu, filho, não faz isso. Aí ela vai e faz. De novo. Aí a paciência esgota. Aí você precisa ter uma correção um pouquinho mais didática. Deus avisou o seu povo: filho, não faz isso. Filho, se vier alguém, filho, se você não se voltar para mim, filho, se a sua adoração não for verdadeira a mim. Aí esgotou a paciência de Deus. E aí então Deus pesa a mão sobre o seu povo. Deus advertiu, Deus disse, ponderou, mas o povo não quis ouvir. Então, quando esgotou-se a paciência, tomou no seu lugar todo o planejamento estruturado que Deus havia feito. Correção paterna. Como nós dissemos, a garantia que tinha os muros, não tem mais nada. Acabou. O antemuro era aqui como a fortificação externa mais baixa. Foi destruído. Seus portões, descrito aqui nesses versículos, eles forneciam uma forte resistência a qualquer força. Sem a mão de Deus, não tinha mais nada. Tudo por terra. O Senhor destruiu, acabou. O Senhor quebrou as barras. O Senhor demonstrou que, olha, Sião, sem mim, vocês não têm segurança nenhuma. E agora você começa a observar que existiam não mais consequências sobre a cidade, mas também consequências sobre o seu povo. Porque as consequências chegaram na vida comunitária. Afetou a vida comunitária. Afetou a vida deles. Entre irmãos. Ninguém escapou do desastre. O rei não escapou do desastre, o sacerdote não escapou do desastre, o povo não escapou do desastre. Todos sofreram. Aqueles que eram protegidos, agora estão totalmente desprotegidos? Não, eles continuam sendo protegidos ainda por Deus, porque mesmo sendo levados para o exílio, mesmo eles recebendo a ira de Deus, eles ainda estão debaixo da guarda do Senhor. Provavelmente isso deve ter acontecido por Nabucodonosor em 597 a.C., que é o relato que nós temos. Quando o povo é levado para o exílio, é levado por Nabucodonosor. Então, meus queridos, observe que aqui nós temos algumas coisas que chamam a atenção. Se nós olharmos no exílio por Nabucodonosor, isso aconteceu, e esse registro nós temos lá em 2 Reis, capítulo 24, dos versículos 14 e 15. Esse registro nós encontramos dizendo o seguinte, que estava faltando instrução, lei, o Torá. Os sacerdotes não estavam ensinando mais as leis como deveriam ensinar de acordo com a vontade de Deus, mas eles estavam deturpando, dando entendimentos errôneos. E aí todo o povo está sofrendo. Porque quando o ensinamento está errado, há falta de orientação. Quando o ensinamento não é bíblico, o povo ele começa a ficar equivocado e as suas orientações estão erradas.
Ele já não começa mais a olhar para o pecado como se deve olhar, ele não começa mais a olhar para Deus como se deve olhar, ele não começa mais a entender a vontade de Deus como se deve entender verdadeiramente. O povo estava sendo ensinado errado. Lembra que eu disse na aula passada que os sacerdotes também eram culpados de seus erros? O povo estava sofrendo porque o sacerdote estava sofrendo. Porque o sacerdote estava ensinando errado. E isso é um grande problema. Não se atentar para a Escritura, não ser o porta-voz de Deus. E aí eu relembro Mateus, que nos chama a atenção, não tem como agradar a dois senhores, ou agradarás a um e desagradarás o outro. Então, se você não está agradando a Deus, você está agradando ao Satanás. Se você não adora a Deus, você adora Satanás. É simples assim. E é por isso que Deus chama a atenção do povo. Olhem para mim. Olhem para mim. Oi? Olha para Cristo. Para mim não, tá? Não é para mim não, por favor. Sou mais pecador do que vocês. Todos somos pecadores. Deus está dizendo, olhem para mim. Pois Ele é Deus. Meus irmãos, a Bíblia sempre retrata sobre as dificuldades em que o povo viveu. Quando você lê o Evangelho de 3 João, e aí se tratando especificamente sobre ensinos que são errados, no Evangelho de 3 João, nos chama a atenção que existe 3 homens líderes. Um chama Demétrios, o outro chama Diótrefes e o outro chama Gaio. Evangelho de 3 João. São esses 3. Quem são? Demétrios, Diótrefes e Gaio. A Bíblia relata, e 3 João relata, que Gaio e Demétrios eram homens de Deus, líderes do Senhor. Mas ele relata que Diótrefes era um homem amante dos holofotes. Diótrefes não queria receber pessoas de outra igreja. Pessoas que eram enviadas por João. Está lá, é só ler depois lá. Leiam para vocês verem. Se era alguém enviado de João, Diótrefes não recebe. No entanto que, quando João escreve essa carta, ele está dizendo assim, olha, eu não vou colocar aqui o que eu realmente quero dizer, porque eu quero falar com você pessoalmente, Diótrefes, sobre isso. Porque você é amante dos holofotes, você não está olhando verdadeiramente para Deus, você não está pregando verdadeiramente aquilo que o Senhor ordena pregar, porque é só você. É como se ele olhasse, não, eu sou certo, eu sei o que eu faço, eu sou o melhor que tem, vocês não sabem nada, não vou trazer, por quê? Porque João não prega, não, porque os discípulos de João não pregam de verdade, não, porque a minha pregação é melhor. E eu não quero que vocês façam. E a Bíblia relata que Diótrefes não queria nem receber. E se um membro da igreja recebesse pessoas enviadas de João, eles eram chamados a atenção. É por isso que Diótrefes era amante dos holofotes. O que a Bíblia nos ensina? Que quem opera é Deus, que todos nós somos irmãos e que nós vivemos numa comunhão única. Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando o ensinamento é errado, quando o líder da igreja ensina errado, toda a igreja sofre. E a mão de Deus pesa sobre eles. A mão de Deus pesa. É por isso que nós devemos tomar cuidado. O grupo que era mais jovem, mencionado aqui, eles também estavam ali melancólicos. Mas por quê? Porque a cidade estava sofrendo porque os ensinamentos foram errados.
ensinaram o que não deveria ser ensinado, porque olharam para si. É por isso que nós devemos tomar cuidado. Ser como bereanos. O que está sendo pregado, confira se está de acordo com a Escritura, com o que está escrito, para que não haja erro. À luz de tudo isso que nós vimos nesses 2 domingos, eu gostaria de retratar algumas coisas importantes. A prevalência da ira como reação à situação que é indicada aqui, e no hebraico nós podemos observar que ela é uma ira demonstrada em amor. Deus corrige os seus, porque Ele ama verdadeiramente os seus. A ira aqui, ela é um sinal. Não é algo irracional, não, é um sinal de que a moral não estava coincidindo com a vontade de Deus, que não estava se vivendo conforme a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que Deus estava fazendo é o seguinte: olha, essa ira divina é contra o pecado, não é contra o povo, é contra o pecado. Deus não compactua com o pecado. Deus, Ele é o juiz justo, e a sua justiça é perfeita e plena. Deus não erra no seu julgar. Não é isso que nós vemos em Salmo capítulo 7? Deus é o justo juiz. Deus não erra em momento algum. E é por isso que nós devemos olhar essa essência que tem em Deus. Primeiro, de que a ira de Deus é a resposta de sua santidade ao pecado na criação rebelde. A ira de Deus é a resposta ao pecado na sua criação rebelde. Quando Adão e Eva pecaram, a ira de Deus recaiu sobre Adão e Eva, e todo o planeta sofreu. Quando Caim mata Abel, a ira de Deus se recai sobre Caim. E assim nós vemos na Bíblia sempre. Deus corrige os seus. Sem o pecado, não haveria ira. Só tem ira porque tem pecado. E a Bíblia diz que em pecado minha mãe me concebeu. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós somos pecadores, não somos dignos da salvação, mas a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas nos concede a salvação. Não concede porque nós merecemos, concede porque Cristo Jesus assim o fez. Você entende que tem que olhar para Cristo? Você entende a importância de Cristo na nossa vida? Sem Cristo, continuaremos mortos em nossos delitos e pecados. Uma terceira e última aplicação que nós podemos ver em nossas vidas é que a imposição do juízo é algo que é estranho a Ele. É estranho. Quando você olha para um Deus de amor, que aplica esse tipo de justiça, mas é porque Ele ama, que essa justiça é perfeita e recai sobre nós. Isso aqui é a autorrevelação de Deus. Deus demora a se irar. Mas onde é que está isso? Êxodo 34, 6. Deus demora a se irar. Portanto, sua ira é apenas momentânea. O corrigir no seu povo, quando a ira é derramada, ela é momentânea só. Mas o seu favor, isso dura para a vida inteira.
isso dura para sempre. Salmo, capítulo 30, versículo 5. Meus queridos, eu vou repetir. A ira de Deus é momentânea. Mas, olha que maravilhoso. Mas o seu favor dura uma vida inteira. Jesus Cristo olha para o povo que não merece salvação, mas nos concede por toda a eternidade, mesmo merecendo a condenação. É bom ser corrigido por Deus? Silêncio agora, não, né? Uma vez eu corrigi minha filha. Eu falei para a filha, isso dói tanto em mim. Eu tive que sair de perto porque eu fui chorar, porque doeu mais em mim do que nela. Deus nos ama tanto que na correção dele, ele enviou Cristo Jesus, seu único filho, para entregar sua vida por nós. Então a correção paterna, a ira de Deus, ela nos dói, mas é algo maravilhoso, porque na eternidade isso virá para todo sempre. Para todo sempre. Isso deve emocionar as nossas vidas. Nós devemos olhar para Cristo com alegria. Em meio às dificuldades, buscar o Senhor com alegria. Pedindo para Ele, Pai, eu sou fraco. A Bíblia nos ensina, quando és fraco, aí serás forte. Porque o Senhor nos abençoa cada vez mais.